Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Aproveitando que a gente já está falando sobre desejos, e que eu falei do desejo de um modo geral, depois eu falei do desejo para além do branco, que tal se a gente também pensar no desejo nos apoiando nessa construção religiosa? Ou, se você preferir, um modo mais coerente, como que a construção religiosa, sobretudo do cristianismo aqui no Ocidente, tem apoiado uma certa noção que nós temos acerca do desejo, acerca da nossa construção subjetiva daquilo que é sofrer, daquilo que é dor, daquilo que é prazer, daquilo que é sentimento de prosperidade, o sentimento de continuidade da vida. E se a gente pensasse na crença religiosa e, de novo, cristianismo, como algo que vem trabalhando o nosso desejo pela vida e mostrando para a gente como que perspectivas no infinito, como que perspectivas na outra dimensão da vida para quem acredita em vida após a morte, como que tudo isso também modula o modo como a gente percebe e a gente significa a realidade. E tudo isso passa pelo lugar do desejo. Mesmo que aqui eu não venha falar tanto de desejo nesse post, né, nesse podcast, nesse episódio, eu quero dizer que tudo isso está baseado no desejo. Está envolvido por um desejo que é, no mínimo, um desejo de pertencimento. Um pertencimento de grupo, um pertencimento de uma comunidade, essa comunidade religiosa, um pertencimento no grupo das pessoas que lidam de certas maneiras com o sofrimento. Então, vamos tentar fazer uma elaboração, tentar construir alguma coisa sobre isso? E para hoje, eu trouxe aqui também, nesse nosso episódio de áudio-texto, eu trouxe um texto para a gente fazer a leitura. E é um texto que eu vou ler e vou deixar a reflexão por vocês. O texto está disponível no meu blog, devaneiosfilosóficos.com. Ele se chama O Cristianismo e a Normalização do Sofrimento. Ele foi escrito no dia 30 de setembro de 2020. E nesse texto eu começo da seguinte maneira. Mesmo que você não aceite prontamente, tudo está mudando. E quando você não quer perceber a mudança, você inventa ou reproduz uma normalidade. Essa invenção não se pretende universalizante, não é um efeito necessariamente consciente que tem um objetivo bem delimitado ou um propósito bem estabelecido. O que também não significa que não se universalize, né, por alguma razão. Além disso, essa normalidade que se inventa e se reproduz pode ser uma tentativa frustrada, uma tentativa mais blindada de fuga daquilo que de outra forma geraria sofrimento ao sujeito. E é um sofrimento posto em lugar de outro sofrimento, mas que não é percebido em si como um modo de sofrer. E este cenário, pensar no sofrimento cristianizado, é um ponto importante de reflexão, já que para o cristianismo, sofrer pode ser sinônimo de amor, de resiliência e de vitória, mas raramente de preocupação enquanto modo de vida. A constatação da realidade objetiva requer a construção, ou digamos assim, produz a elaboração de uma realidade subjetiva que nos distancia de um sofrimento à medida em que nos aproxima de outro. Dito em outras palavras, para a compreensão da realidade objetiva, ou seja, das coisas físicas como são em si e por si, nós fazemos uso de uma construção imagética, simbólica e contextual
que nos permite, a partir de uma abstração, construir uma realidade subjetiva, ou seja, aquela que é imaginada e interpretativa, que por sua vez nos servirá de compreensão da vida e do mundo. A vida, enquanto um processo que se desenvolve por acasos e aleatoriedades, não tem uma consciência. A vida não apresenta nem propósitos nem objetivos a serem alcançados. Perceber-se numa realidade que não tem tais propósitos, fins objetivos, etc., faz com que nós, seres altamente conscientes e intrinsecamente angustiados, possamos sentir um profundo desamparo existencial, que nos coloca no mundo, que nos desloca do mundo e nos posiciona no caos, na ordem das probabilidades, nos eventos não coordenados por quem quer que seja, mas que nós, insistentemente, buscamos por formas diversas de burlar a percepção fria e crua da existência e dar a ela um aspecto mais palatável e inteligível. Assim, eu chamo de humanização alguns fenômenos, e você pode ler um texto no blog que chama Humanização, mas fica os detalhes para a terceira parte desse nosso comentário aqui. Em outros episódios eu falo um pouco mais sobre isso. E algumas maneiras hoje normalizadas são, na verdade, entorpecentes e anestésicos que nos mantêm num processo sedativo que, talvez, seja necessário para a espécie humana existir e seguir existindo, mas que também pode atuar apenas como um modo alienante de existência. Não sei para você, mas não me parece atrevido dizer que todo ser humano busca, de um modo ou de outro, um direcionamento para suas angústias e seus desesperos que lhes reduzam em algum grau o sofrimento. Sofrimento esse que pode ser apenas um substituto do anterior. O que não significa que o sofrimento novo ou substituído seja de fato mais leve. Pode sim ser o caso de trocar um sofrimento caótico por aquele que está mais lapidado, do qual se conhece melhor em detalhes os efeitos, as origens e as consequências, mas que nem por isso é organizado. Nesse sentido, se pensarmos na religião, ela surge como uma promessa eficiente de anestesia profunda da visão objetiva, que constrói toda uma ideia do que é sofrer e ainda diz o que este sofrimento pode proporcionar caso seja bem vivido. Assim, na ideia do cristianismo, por exemplo, o sofrimento proporcionado por encarar uma realidade objetiva, ou seja, na qual as vivências acontecem ao acaso dentro das relações socioculturais e que atravessam os seres humanos com suas profundas angústias, ele foi substituído pelo sofrimento desejado, aquele que faz parte de um processo salvacionista, purificador e que encaminha o organismo que sofre a um suposto paraíso. O Cristo crucificado surge então como uma imagem central no deslocamento do sofrimento, e não digo no deslocamento do ponto de vista da psicanálise necessariamente, mas apenas no sentido histórico-filosófico. É um deslocamento simbólico. Esse símbolo, ou esse simbolismo, representa uma normalização do estado mais baixo do ser humano, que está em sua fragilidade física de esgotamento, uma criatura exposta numa cruz como símbolo de suportabilidade, em uma ausência completa de resistência e numa profunda inanição daquilo que lhe é imposto. Entretanto, o seu sofrimento, o sofrimento do Cristo ali na cruz, ele é, e ele foi, e ele está sendo ressignificado. Assim, na representação cristã, o sofrimento não é mais aquele que gera a angústia em quem sofre. Pelo contrário, ele supostamente serve de afago, de esperança, de salvação a um sofrimento objetivo vivenciado no mundo prático. O jogo é virado, pois esse sofrimento dá aos seres humanos que sofrem e diz a estes que não é simplesmente um sofrer qualquer, mas um ato de reverência e de amor. E a partir do momento em que nos é apresentado algo que desvia a nossa atenção observacional do sofrimento provocado pelos episódios cotidianos, uma proposta que altera o sentimento do sofrimento e coloca como prêmio de honra ao mérito, tende a ser aderida pelos que o aplicam e pode ainda ser normalizada como é. Em outras palavras,
No mundo onde o sofrimento causa sofrimento, onde o sofrimento nos derruba, alguém que inverte a lógica e transforma essa coisa que nos derruba em prêmio, que coisa que você acha que vai acontecer nessa normalização? Talvez muita gente vai querer aderir a isso. É uma maneira simbólica de pensar o sofrimento. Logo, a figura do Cristo crucificado, e admitindo para estes fins que ele tenha de fato existido, e se considerada em sua crua representação, mostra um homem que foi condenado, torturado e humilhado pelo Império Romano. Segundo a narrativa mitológica cristã, o Cristo foi pendurado sobre uma cruz, tendo seus pés e suas mãos cravados, sendo ainda lancetado e exposto publicamente sob vaias e afrontamentos, tudo isso estando ele vivo e, obviamente, sem anestesia. Apesar disso, a sua condenação não foi inédita, tampouco foi a pior de todas. Em tempos anteriores aos que a gente vive hoje, como no século XVI na França, nos chamados suplícios, ou durante todo o período colonial no Brasil, seguido por empalamentos de indígenas e pelos diários açoitamentos das pessoas africanas escravizadas, o sofrimento dessas pessoas era um castigo, uma punição, um exemplo social que visava combater o desvio e, como expectativa de consequência, sugerir aos demais indivíduos que efeitos teriam caso essas pessoas transgredissem com as regras sociais. Mesmo em períodos antes de Cristo, historicamente falando, cenas como essa não eram incomuns. O Império Romano ainda fazia esse tipo de punição e às vezes considerava como uma punição mais severa para aplicar para uma pessoa. E ainda que o Império Romano pretendesse semelhante resultado punitivo com o tal Cristo, o que emergiu disso foi a normalização de que sofrer por um motivo transcendental é uma razão suficientemente válida para que se transforme em esperança toda e qualquer situação adversa. E Deus prova aquele que ele ama. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E isso é chamado de amor. O sofrimento e a dor que existia nos atos humanos pertenciam ao plano terrestre. Era um componente de uma ordem social que media, mas que também punia quem merecia ou não ser tratado com violência ou com compaixão. No caso do Cristo, o discurso em torno dessa mitologia reuniu um conjunto tradicional de simbologias já presente no imaginário coletivo e, como ponto de modificação, acrescentou novas maneiras de sofrer, agora com uma justificativa, de que sofrer não te torna uma pessoa ressentida, mas te faz uma pessoa mais forte, que ama mais. Abrindo aqui um parênteses, naquele documentário Human tem uma parte onde no primeiro depoimento a pessoa explica ali, ela coloca ali dizendo onde que ela está em prisão perpétua, porque desde criança ela aprendeu a partir do pai que suportar sofrimento era amar. E como que essa pessoa aprendeu isso? Ela conta que o seu pai sempre a batia com mangueiras, com fios, com cabos, com pedaços de pau. E toda vez que batia, falava: eu estou te batendo porque eu te amo. Eu estou fazendo isso porque eu te amo, eu te quero bem. E essa pessoa cresceu aprendendo que ela ia medir o tanto que as pessoas a amavam a partir do tanto que as pessoas conseguissem suportar o sofrimento que nelas era causado. Só que com isso tudo que foi acontecendo, e não que isso seja uma justificativa, essa pessoa acabou assassinando a mãe e uma filha. Uma mãe e uma filha, né? E foi presa, condenada à prisão perpétua. E não por acaso, nessa narrativa desse depoimento no documentário Human, é colocado como um presente, né? O modo como a pessoa suporta o sofrimento é colocado como algo que a pessoa vai ser recompensada. Você faz a pessoa sofrer, ela sofre, continua com você, então ela te ama.
E quando a gente volta aqui para o texto, a gente pensa o seguinte: a partir do momento que o sofrimento representa uma possibilidade de recompensa, e que essa recompensa se promete como maior que qualquer montante de sofrimentos possíveis, eis que um novo sentido é dado ao ato de sofrer. E esse ato pode se chamar inclusive de resistir, superar e vencer os males do mundo em prol de um conforto que se consumará na eternidade. E tem uma série de frases bíblicas que vocês podem procurar, podem ler e reler, e várias delas falam sobre o sofrimento nesse lugar que eu tenho trazido aqui no texto. Eu vou ler algumas frases aqui para vocês e vou falar onde está, para vocês poderem procurar depois, se quiserem, para vocês verem como que isso aparece no conteúdo bíblico e como que esse conteúdo fala sobre um discurso bíblico acerca do sofrimento. Está escrito, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Em Hebreus, capítulo 2, verso 18, diz que, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, o Cristo, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3, diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 9, diz: Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Lá em Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, diz que, de fato, vocês se tornam nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E uma última frasezinha aqui, que está escrita em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Como a gente pode observar nas frases que eu acabei de falar, todas elas retiradas do Novo Testamento, ou seja, que marca, digamos assim, um cristianismo, o sofrimento não é negado em sua essência. Na verdade, está se trocando o sofrimento por outro, mas na condição de que, reiterando, no sofrimento cristão há uma justificativa. Sofre-se aqui para ser feliz eternamente num céu imaginário, um céu criado pela mente humana, mas que ainda assim é capaz de desviar o sentimento de desespero, de desamparo que pode existir, se poderia existir mais ainda se nenhuma crença posterior fosse concebida nessas mentes profundamente religiosas. Esse sofrimento consensual, entre aspas, atua na formação de grupo, na potencialização de uma identidade individual, mas também coletiva, que diz às criaturas cristãs que elas não estão em desamparo enquanto são atravessadas por quem? Pelo sofrimento. Em vez disso, seu sofrimento ressignificado lhes assegura uma suposta recompensa, a qual atua como reforçadora a longo prazo, o que sustenta o ato de sofrer utilizando-se do próprio sofrimento. O animal humano é atraído pelo brilho da esperança, da possibilidade improvável, do imaginário que promete que as coisas serão necessariamente sem dores e sem sofrimentos. Nisso e por isso, normaliza-se que existem motivos pelos quais devemos ou que até precisamos sofrer. Normaliza-se que uma tortura seja representada como resiliência, o que em si é uma contradição extraordinária. Além disso, se normalizado esse modo de sofrer, ele assume uma simbologia que empresta todo um sentido de vida a quem nela deposita a leitura e o desenrolar de sua vivência. Esse é o modo de sofrer em silêncio, sem uma reação impetuosa. Ele é supostamente inerte e nitidamente degenerado, na esperança de que alguém, que jamais o próprio indivíduo, fará intervenções. Em outras palavras, ao assumir que nosso sofrimento é aceitável, nos tornamos facilmente docilizáveis, nos moldamos aos comandos de uma entidade docilizadora. Quando isso, ou quando disso,
Não questionamos a necessidade de aceitar esse sofrimento, ou não nos opomos sistematicamente a isso, e tampouco nos pretendemos oponentes declarados. Resistir sem se questionar revela que pode haver um potencial anestésico na normalidade como se sofre no cristianismo. Ou, o que também não podemos descartar, esse sofrimento recontextualiza aquilo que é entendido como sofrer, fazendo dele uma maneira de se mostrar dentro do rebanho como se fosse um povo marcado, um povo feliz. Estritamente nesse contexto, a normalização, ou seja, a consolidação contínua da normalidade do ato de sofrer, seria aquilo que inventamos e tornamos comum, algo normal, para disfarçar a nossa percepção de algum sofrimento inevitável ou inerente ao ato de viver, ou pode ser até mesmo o deslocamento e a substituição dele mesmo. Figuramos que um determinado modo de existir é normal e, em oposição, criamos naturalmente o anormal. Criamos um contexto novo. Idealizamos um cenário menos complicado ou complexo e acreditamos com isso que estamos sofrendo menos com as mudanças, quer sejam elas percebidas ou perceptíveis ou não, quando na verdade só estamos sofrendo outro sofrimento, que é o sofrimento de silenciamento do nosso sofrimento geral. Esse é o grande negócio. A gente sofre sem dar nome ao sofrimento, mas acredita que não está sofrendo e que, se está sofrendo, é por um bom motivo, ou seja, a gente atenua o sentido subjetivo e simbólico daquilo que a gente sofre. No fim, não é tanto um sofrimento tal qual seria para outras pessoas em que o que está sendo sofrido deseja-se que acabe, o quanto antes. Ainda assim, teimosamente me pergunto se as pessoas cristãs seguiriam construindo suas subjetividades em torno da simbologia do cristianismo, caso elas soubessem ou se pusessem a saber de fato o que esse símbolo representa na prática crua. Se lhes fosse dado o direito de questionar a veracidade das promessas bíblicas e, porventura, percebessem que são tão frágeis quanto fantasiosas, será que permaneceriam ressignificando o sofrimento? Será que sofreriam mais? Sofreriam menos? Será que seguiriam se anestesiando? Se anestesiariam com doses diárias de renúncia de si, de esvaziamento próprio e com boas injeções de anulação pessoal para uma incorporação numa ordem imaginada coletivamente? Talvez uma das respostas aí seja até fácil, né? Haja vista que essa anestesia tem funcionado há mais de 200 anos. Mas aqui eu quero lembrar que funcionar não deve ser tomado por sinônimo de dar certo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome-se sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?